Fala família Jesuscope, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um Lab, o nosso Lendo a Bíblia, estudando esse livro, como vocês já sabem, Bases da Fé Cristã, do Wayne Grudem. E hoje nós vamos falar de um assunto que é também muito importante, como todos os outros, assuntos fundamentais para a nossa fé, que é sobre a morte. A pergunta que ele propõe aqui é: o que é a morte? Tá bom? Então, se você estiver estudando aí com a gente, já pega o seu papel, sua caneta para você fazer as suas anotações. Já se prepare para nós estudarmos juntos aqui um pouco mais sobre o que é a morte, tá bom? Vamos só fazer uma oração antes de iniciarmos e aí já vamos para aqui o nosso texto. Feche seus olhos aí se você puder. Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais esse momento aqui de estudo na Tua presença. Pai, pedimos que o Teu Espírito nos guie aqui, Senhor, na Tua palavra, Pai, que nós sejamos em tudo, Pai, esclarecidos pelo Teu Espírito, Pai, fortalecidos, exortados, Pai, que possamos ter os nossos olhos abertos, Pai, a nossa mente aberta para compreender, Senhor, a Tua vontade, Pai, e que gere vida em nós, Pai. No nome de Jesus, nós pedimos e já te agradecemos. Amém. Então vamos lá já para a nossa aula de hoje, digamos assim. O que é a morte? E ele começa aqui dizendo, na verdade ele se propõe a responder o que acontece conosco após a morte, porque a morte em si, todos nós, eu acho que sabemos o que é o nosso corpo deixar de existir, digamos assim. Então nós, como consequência do pecado, temos a morte, como falamos em outras aulas, o salário do pecado é a morte. Então, a partir do momento que o homem pecou, ele tem essa consequência de morte e é herdada por todas as gerações humanas, desde Adão até hoje. Então, mas Cristo venceu a morte, como nós vimos, e porque ainda continuamos morrendo. Então, é um pouco sobre isso que ele está falando. Ele diz aqui que a morte é esse estágio intermediário para nós cristãos, Nós, quando morremos, já temos essa segurança, por conta de Cristo ter vencido a morte, de que estaremos com Ele. Não precisamos mais aguardar, embora também saibamos da ressurreição. Então, a morte não pode ser vista para nós como um estágio final, como a vitória final, porque nós aguardamos a ressurreição mesmo após a nossa morte. E é isso que ele propõe aqui nos explicar, porque nós morremos, nós deixamos essa existência, porém já a partir do momento que fechamos os olhos aqui, abrimos os olhos já com o Senhor Jesus. Então nós já passamos a experimentar um pouco mais da presença de Deus, e da eternidade com Ele ali após a nossa morte, porém ainda não é o nosso estágio final, porque se fosse nós não precisaríamos da ressurreição, já estaríamos com o Senhor no céu e permaneceríamos lá toda a eternidade, Mas nós ainda temos a ressurreição e vamos falar também um pouco disso nas próximas aulas, tá bom? Então, não é pleno o nosso estado após a nossa morte, é isso que ele começa dizendo aqui, porque nós aguardamos o retorno de Cristo quando todos nós seremos ressurretos. Como Paulo diz, primeiro aqueles que dormem, os que já morreram serão ressuscitados, depois os que estiverem vivos, então, serão ressuscitados com um corpo perfeito. Então ele se propõe a dizer aqui o que acontece entre a nossa morte e o retorno de Cristo, do nosso Senhor Jesus, onde nós teremos então esse estado de perfeição. Primeiro, por que nós morremos? Ele coloca. Então, a morte para nós, enquanto cristãos, não é mais uma punição, porque a punição da morte é para os que não estão em Cristo, devido ao que eu comecei falando, O salário do pecado é a morte, mas nós não somos mais dignos dessa punição, Não é mais imputada a nós essa punição por conta do que Cristo fez por nós. E nós, estando nele, somos livres, então, dessa condenação da morte. Porém, Deus entendeu que era melhor nós continuarmos esse processo natural de morte até que todos os inimigos de Cristo fossem colocados debaixo dos seus pés, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 25 e 26. Diz assim, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Tá bom? Então, se você tem dúvidas sobre ressurreição, também leia esse capítulo todo de 1 Coríntios 15, que ele é bem claro, bem didático. Paulo ensina praticamente o capítulo todo ali um pouco sobre a ressurreição.
né? Enfim, como ele diz aqui, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, somente quando todos os inimigos forem colocados debaixo dos pés de Cristo, então já não haverá mais morte alguma, né? Para ninguém. A morte, a palavra diz, né, em Apocalipse, que a própria morte será lançada no lago de fogo, né? Então haverá essa destruição completa. Hoje Deus continua usando a morte como um processo para nós de santificação, né? Ele coloca aqui, como visto na última aula sobre santificação, né, dada pelo autor aqui, ele diz que a morte completa então esse nosso processo de santificação, onde nós passamos toda a vida, né? Nós vimos na aula anterior com o Caio que a santificação é um processo para a vida toda, né? E é importante que nós entendamos isso, porque muitas vezes nós queremos concluir, digamos assim, né? Ou vencer uma etapa de santificação, e a santificação, na verdade, ela é um processo para a vida toda, né? Não existe essa de, agora eu alcancei um estágio que eu não preciso mais me santificar. Não, enquanto nós vivemos, enquanto estivermos aqui, é necessário a nossa santificação, é necessário que nós estejamos submetidos a esse processo de matar a nossa carne, né? De submeter a nossa carne e de viver de fato pelo Espírito, como nós sempre falamos, né? Então, não é um processo que vai acabar tão logo, né? O fim do processo, então, de santificação é a morte, né? Então, por isso ela ainda ocorre em nós e Deus ainda trabalha nela, né? Então, ele diz aqui que mesmo em vida, né, Deus não nos poupa dos nossos sofrimentos. Ele nunca prometeu que iria nos livrar, que nós teríamos uma vida 100% agradável, 100% feliz, né, na presença dele, embora nós entendamos, né, a questão da alegria, até tivemos uma série recentemente sobre a alegria, mas é diferente, né, o conceito bíblico de alegria é essa satisfação completa em Deus que sim, nós devemos ter, porém, nós ainda vivemos e passamos por situações que nos deixam tristes, né, enfim, que são ruins para nós, que nos trazem males, né? Jesus, inclusive, prometeu que nós teríamos aflições, né? Mas ele também diz para nós termos bom ânimo, porque ele já venceu o mundo, né? Então, as aflições continuam a fazer parte da nossa vida e a morte também continua sendo uma dessas aflições, né? Embora também seja hoje um processo natural, né? Onde todos nós sabemos que passaremos por ela, a não ser que estejamos vivos quando nosso Senhor Jesus voltar. Então, é isso que é basicamente o porquê, né, da nossa morte enquanto cristãos, sendo que Cristo já venceu, mas nós continuamos passando por esse processo, tá bom? Então, a segunda coisa o subtítulo que ele propõe aqui, né, é quando nós morremos, né, quando o cristão morre. Então, para nós, enquanto cristãos, a morte não é o fim, ela é apenas uma transição de estágio. Então, de fato, nosso corpo perece, né? Nosso corpo morre, porém a nossa alma não morre, a nossa alma já vai estar com Deus, né? E nós viveremos com Ele eternamente, né? Então, ele também diz aqui, ó, ele usa o texto que Paulo diz que ele deseja estar com Cristo, Filipenses 1:23, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, né? Então, Paulo tinha essa certeza que ele estaria com Cristo a partir do momento da sua morte, porém ele sabia também que ele tinha coisas ainda a fazer aqui, né? Então ele fica nessa dúvida, nesse texto, que era melhor, embora ele já conclua aqui que é muito melhor estar com Cristo, né? Então o crente não tem medo da morte, né? Para o crente, para o cristão, a morte é algo natural, é um processo natural que nós vamos passar e vamos então estar com o Senhor para sempre, né? Então, para nós é uma situação até feliz, né? Ou deveria pelo menos ser. Claro que nós entendemos a questão da perda dos familiares, nós nos entristecemos quando perdemos alguém querido, porque não vamos estar com ele, né, por um período de tempo, embora se ele também está em Cristo, entendamos que breve estaremos com ele, né? Como Paulo também escreve aos Tessalonicenses, que não queria que eles fossem ignorantes acerca daqueles que já dormiram, que já morreram, porque estaríamos com eles em breve novamente, quando o nosso Senhor Jesus retornasse. Então, é importante nós, como cristãos, entendermos isso e termos isso bem claro na nossa mente, que a morte é simplesmente um estágio, né? E isso que mudou a vida dos discípulos, dos primeiros discípulos ali de Cristo, né, dos 12,
apóstolos, quando eles viram Cristo ressurreto, né? Quando eles viram que ele havia vencido a morte, mudou completamente o modo como eles viviam e proclamavam o evangelho e a ousadia que eles tinham em proclamar a mensagem, né? O destemor, né? A ousadia de se apresentar diante dos líderes e falar sem medo, porque não fazia mais sentido temer a morte. Se Cristo venceu a morte, por que eles temeriam? Né? Se Cristo deu essa promessa também a nós da ressurreição. Né? Então não há motivo algum para nós temermos a morte, mas sim entendermos que ela é um processo natural e abraçar esse processo, se necessário, até como os discípulos fizeram, os apóstolos fizeram, no martírio. Né? Então, entendendo que estaremos com Cristo em breve, né, o que seria o martírio para nós, o que seria ser morto por causa de Cristo, a não ser uma grande honra, um grande privilégio que teríamos, e eu creio que muitos de nós teremos futuramente com as coisas piorando, digamos assim, né, para o governo do anticristo e estabelecimento de tudo que vai acontecer aí no fim dos tempos. Tá bom? Então, é importante que todos nós estejamos cientes disso e transmitamos isso para as próximas gerações, para os nossos filhos, netos, para que eles entendam que a morte é simplesmente um processo natural e que enquanto nós estamos em Cristo, estamos seguros nele, né? Não é a morte que vai nos afastar de Cristo, pelo contrário, ela vai acabar nos aproximando mais dele e concluir essa nossa jornada aqui terrena, tá bom? Da mesma maneira, os não cristãos, ele pontua aqui. Quando os não cristãos morrem, eles também já vão para o seu destino eterno de tormento, porém também não é o nível final, né? Porque é descrito lá em Apocalipse que somente no final mesmo do julgamento que serão lançadas as pessoas no lago de fogo juntamente com o diabo e seus anjos, né? Hoje nós cremos que há um estágio intermediário segundo o que a palavra de Deus nos diz, e isso fica bem claro naquela parábola que Cristo conta do rico e Lázaro, lá em Lucas 16. Né? Então havia ali o Lázaro num lugar no seio de Abraão, que é chamado ali, que é esse lugar de descanso, que é esse lugar na presença de Deus, e havia o rico que estava já num lugar de tormento, clamando para que Lázaro, né, pelo menos desse um pequeno alívio ali da sua situação de tormento, mas não havia como, né, e a palavra deixa isso bem claro. Né? Então, para quem não está em Cristo, também não há um estado de dormência, um estado diferente, né? Já a pessoa já vai para a sua condição final, embora não plena, embora não total, porque eles também terão seus corpos ressuscitados, né? Que é o que a palavra diz. Alguns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão então para a morte eterna, tá bom? E quando, né, ocorrerá essa ressurreição? É então no retorno de Cristo, né? Os cristãos, quando os cristãos serão ressuscitados? Quando Cristo aparecer, né? Quando ele descer para estabelecer então o seu reino milenar, conforme nós cremos. Também vamos ver um pouco mais sobre essa parte numa próxima aula, sobre essa questão da vinda de Cristo de fato, né? Mas ele deixa claro aqui já que nós, enquanto cristãos, seremos ressuscitados quando Cristo retornar e já estaremos com ele então para sempre com os nossos corpos. Já os não cristãos, aqueles que não estão em Cristo, serão ressuscitados posteriormente no juízo final, que também nós vamos ver aqui numa próxima aula, tá bom? Então, hoje é basicamente isso, é bem direta a aula, bem simples, mas ele coloca aqui algumas perguntas, né? A gente gostaria de ver junto com vocês para nós pensarmos. Então, essa ressurreição ocorrerá com um corpo incorruptível, com um corpo que não mais perece, que não mais morre, né? Então, por isso, ela será a plenitude de tudo que nós vivemos, né? E esse corpo, tanto o nosso corpo glorioso que será que reinará com Cristo para sempre, que viverá com Ele para sempre, em prazer será imperecível, como também o corpo dos ímpios que ressuscitarão para o juízo também será imperecível, porque tanto a glória, né, tanto a nossa salvação, o nosso permanecer na presença de Deus é eterno, né, no reino dele, quanto também o castigo dos ímpios é um castigo eterno, né, longe de Cristo. Então, os corpos são ambos incorruptíveis, tá bom? Perguntas aqui para a gente pensar juntos. Ó. Por que, então, os cristãos morrem e como isso afeta a maneira pela qual pensamos em nossa própria morte, né, algum dia?
Então, como já vimos, né, nós morremos porque esse é um processo natural estabelecido por Deus, ele não quis interromper isso, né, no meio da história, ele quis que permanecesse assim até inclusive para a nossa santificação, né? E como nós vivemos é entendendo o que eu estava comentando, né? De entender que a morte, então, é esse processo natural a todos nós, comum a todos os seres humanos, porém, entendendo a ressurreição, entendendo o que Cristo fez por nós e entendendo também que já estaremos com Ele logo na sequência da nossa morte, né? Nós não vamos ficar afastados dele, não vamos ficar, como alguns pensam, num sono profundo durante até que Cristo retorne. Não, morrendo já estaremos com Cristo, né? Então, isso deve gerar em nós esperança, deve gerar em nós ousadia para que proclamemos a palavra, né, com ousadia, sem medo algum e possamos de fato ser testemunhas como fomos chamados para ser. E essa palavra testemunha nada mais é do que mártir, né? De fato entregar a nossa vida a Cristo, né? Não somente a nossa reputação, né? Como muitas vezes nós nem isso na nossa cultura ocidental conseguimos fazer, né? Mas a palavra não é simplesmente simbólica, né? Ah, entregue a sua vida de uma forma simbólica. Não, entregue a sua vida de verdade, se necessário for, para a glória de Cristo, né? Para testemunho de Cristo e você então alcançará essa ressurreição, né? Que Paulo até diz que ele buscava alcançar uma ressurreição superior, né? Porque nós também entendemos que há diferentes níveis de ressurreição, de acordo com o que Paulo explica em todas as suas cartas para nós sobre isso, tá bom? Então, esse é o modo como nós devemos viver, né? Com ousadia, sabendo que a morte não vai nos parar e nem nos afastar de Cristo. E o que acontece, então, com os nossos corpos e com as nossas almas quando morremos? Né? Como nós nos sentimos por isso, né? E por que ele coloca aqui? Então, o que acontece? Né? O nosso corpo perece, né? O nosso corpo ele vai se decompor, se desfazer, não importa como nós morramos ou como sejamos enterrados, né? Quer seja um enterro convencional, quer seja cremados, nosso corpo de uma forma ou de outra vai virar pó, né? Porque a palavra diz que nós somos pó e ao pó nós retornaríamos, né? Então, não importa como é feito esse processo de fúnebre, né, de sepultamento, nós de alguma forma retornaríamos ao pó, então, enquanto corpo. Porém, a nossa alma, como estávamos falando, imediatamente já vai estar na presença de Deus, já vai estar com Ele, como tem inclusive descrições lá em Apocalipse, né, dizendo das almas dos santos que estavam lá diante do trono clamando por justiça, tá bom? E como nós nos sentimos, né, com isso? Creio que é um pouco do que nós comentamos já também, de nos sentir encorajados, de nos sentir livres do medo, né, de nos sentir esperançosos em relação a isso, porque não mais temos motivo de temor. Porque qual é o nosso medo se não a morte? Né? Até o Douglas fala isso em algumas pregações, né? Não é que a pessoa tem medo de altura, é que ela tem medo de cair de lá e morrer, né? Então o medo dela é a morte, não é que ela tem medo de algum animal, de uma serpente, de um escorpião, algum animal venenoso, não, ela tem medo de que esse animal a ataque e ela morra. Então, o nosso medo, enquanto humanos, é basicamente a morte, não há nenhum outro medo. Então, se nós não temos mais medo da morte, entendendo isso que Cristo venceu e nós também venceremos, né, então nós vivemos de maneira totalmente diferente, né, e nós nos sentimos muito mais confiantes em viver para a glória de Deus de fato por conta disso, tá bom? Terceira pergunta que ele coloca para encerrar, né? O que acontecerá então aos corpos dos cristãos quando Jesus retornar e quais aspectos específicos, né, desses corpos então ressurretos? Então, como disse, né, quando Cristo então retornar, primeiro os que estão mortos já serão ressurretos com um corpo glorioso, um corpo glorificado, né, um novo corpo. Posteriormente, quem ainda está vivo será então reunido, né, também será assunto aos céus com Cristo, né, como Paulo descreve ali em 1 Coríntios 15, e estará com ele para sempre, né, agora nesse novo corpo. E quais aspectos específicos ele descreve que nosso corpo será então incorruptível. Vamos ler um trecho aqui de 1 Coríntios 15 juntos, para nós entendermos um pouco melhor esse aspecto do corpo. Abra aí sua Bíblia se você puder, 1 Coríntios 15, que fala que esse texto é bem
legal sobre a ressurreição, que é um tema fundamental, né, que nós também falamos aqui sobre isso, tá bom? Ó, a partir do verso... Vamos pegar a partir do verso 12 aqui, ó. Diz assim, essa versão aqui é a NAA. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Porque havia entre eles pessoas que afirmavam, né, como os saduceus mesmo, que eram uma seita judaica que não cria na ressurreição. E Paulo continua, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Então, Paulo dando o argumento aqui de que é verdadeira a ressurreição e que é essencial para a nossa fé. E se Cristo então não ressuscitou, verso 17, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem em seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Porque é necessário, que é o verso que a gente leu, que ele reine até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? De fato, os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles, e porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Dia após dia morro, e eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Verso 35, que ele fala aqui dos corpos, né? Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam e com que corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. Quando você semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma carne é a carne dos seres humanos, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos, que é o que a gente queria ver aqui, ó, que é a diferença entre os corpos. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural, depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra, e como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim, verso 49, como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isso, quero dizer, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério, que ele está falando aqui
sobre a nossa transformação. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o corpo que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos amados, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Então, o que Paulo está fazendo aqui é mostrando toda essa realidade, como lemos, da diferença de glória entre um corpo e outro, da diferença entre o corpo natural e o corpo celestial, da diferença, né, entre eles, inclusive falando até das estrelas, né, que a diferença de glória de estrela para estrela também haverá diferença de glória de um corpo para o outro, né, de um irmão para o outro haverá uma distinção de glória dos nossos corpos, tá bom? É isso que Paulo busca explicar aqui e encorajar as pessoas, sabendo disso então, a permanecer inabaláveis em Cristo por conta da ressurreição, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Se não ficou, podem ficar à vontade em nos perguntar aí nos nossos meios de comunicação. E é isso, basicamente. Vamos orar para a gente finalizar juntos? Pai, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez por estarmos aqui diante de Ti, da Tua Palavra. Pai, pedimos que o Teu Espírito coloque essas palavras no nosso coração, Pai, que elas não fiquem somente na nossa mente, Pai, que não seja somente informação, Senhor, mas que gere vida em nós, que seja revelação em nosso espírito, Pai, que nós possamos passar a viver com ousadia, Senhor, com destemor, Pai, pregando a Tua Palavra, Senhor, onde quer que seja, vivendo da maneira que Te agrade, Senhor, vivendo de fato pelo Espírito, Senhor, e não mais satisfazendo, Pai, os nossos desejos carnais, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos e já Te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula.